E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do motor e da parte mecânica da Quantum. Ela é equipada com motor AP 1.8, a álcool original, né? E o câmbio que equipa ela no momento é o câmbio PXC, que na verdade é o câmbio da linha Gol, né? Gol Bola. E no meu ponto de vista é o melhor câmbio com relação rendimento e autonomia do veículo, né? Porque é um câmbio que tem de primeira a terceira marchas idêntico do PV, que é o original do Santana, mas a quarta e quinta ela tem uma relação um pouquinho mais longa, né? Que faz com que o veículo fique um pouco mais econômico em estradas. E esse é o intuito pelo qual eu fiz a troca do câmbio, né? Depois eu vou mostrar, fazendo percurso na estrada, qual que é a rotação que o motor fica a 100 ou 110, para vocês terem uma ideia, né? O PV, ele fica de 110 por hora, né? Ele fica a 3.000 RPM, e já o PX ou PXC, todos os derivados dessa linha, eles ficam em torno de 2.600 a 2.800. Então é um alívio bem grande aí para o motor, né, que vai trabalhar um pouco mais tranquilo e melhora muito a autonomia e você não percebe no desempenho. Pelo contrário, né, é um carro que eu faço sempre nos trechos de São Carlos a São Paulo ou Campinas, e em quinta praticamente todo o tempo só faço as mudanças quando passa no sem parar, né, nos pedágios, e porventura alguma subida muito íngreme. Mas do resto ele vai em quinta o tempo todo, mesmo sendo 1.8, né? Então é um motor aí que ele na verdade a gente fez por opção esse motor completo, né? Todo com peças de primeira linha. Isso faz uns 4 anos, 5 anos mais ou menos. E hoje ele está com 65 mil quilômetros. Então é um motor que está praticamente zero. É excelente, não faz nenhum tipo de ruído. E na época eu optei por trocar o cabeçote dele para o cabeçote com comando de válvulas hidráulicas, né? Para evitar um pouco aquele ruído que a gente conhece, né? Do cabeçote com válvulas mecânicas. Então a gente optou por trocar o cabeçote. Esse cabeçote ele era de uma Paraty, também 1.8, só que injetada. É um excelente, ficou muito bom, muito silencioso. E outras coisas que eu implementei nessa Quantum também, em primeiro lugar, foram as duas ventoinhas, né, ou eletroventiladores aí, do Santana Moderno, terceira geração. Essa instalação que eu fiz foi para otimizar o resfriamento do radiador do ar-condicionado, né, fazendo com que aumentasse aí o rendimento do ar-condicionado, e de fato aumentou bastante. E também acabou contribuindo para o resfriamento muito rápido do motor, né? Quando ele atinge a temperatura normal de funcionamento. Então, quando ele arma o eletroventilador, ele arma os dois ao mesmo tempo. E quando você liga o ar-condicionado, da mesma forma, funciona esse eletroventilador, que é originalmente só do ar-condicionado, e a segunda e primeira velocidades do primeiro eletroventilador. Então essa foi a primeira instalação que eu fiz para otimizar. Um pouquinho mais à frente, eu acabei optando por instalar o coletor de admissão, né? Desculpe, o coletor de escape do Gol MI. Eu acho que aqui não vai dar para mostrar por causa da luminosidade, mas é aquele coletor que é uma saída só, né? Então ele sai ali uma boca bem grande deve ser uma boca de umas 2,5, 3 polegadas, e entra direto num cano. Já esse cano, na verdade, de escape de ferro, ele é o cano do Santana terceira geração. Inclusive ele tem até um catalisador ali, mas que está desativado nesse cano. E aí segue direto, então, para o catalisador, né? E depois o primeiro estágio do escapamento, e lá atrás o segundo estágio. A ideia com a instalação desse escape é, primeiro, chegar também no aspecto de silêncio, né,
do motor do Santana terceira geração, que é muito mais silencioso, um barulho muito mais agradável do que os primeiros Santanas e primeira geração, no caso, né? O segunda geração também tem um som um pouco mais silencioso e agradável. E, em segundo lugar, aumentar um pouquinho mais o rendimento, porque como a saída de escapes é aliviada, né? Aumenta o rendimento do motor. E vou te falar que eu notei a diferença mais no Voyage que eu instalei do que na Quantum, que é um carro pesado, né? Mas você percebe que, em primeiro lugar, o som é fantástico, né? O som que o escapamento produz é muito mais bonito do que o som original do escapamento que sai, aquele coletor de escapes com duas bocas que sai do motor, né? E entra no primeiro estágio do silenciador. Então, esse que eu coloquei, que é o do Go MI, é muito mais silencioso e um barulho muito mais legal, né? E a gente sempre andou com ela em estradas, então a ideia era manter o carro o mais silencioso possível e com isso aí a gente acabou também ganhando um pouquinho mais de potência nela, né? Um carro bem ágil. Como eu já disse, você mantém 110, 120 tranquilamente só de encostar o pé, né? Então, aqui na parte de mecânica do motor, essas foram as duas principais características que eu implementei, né? Coloquei também a bobina do Go MI, né? Quando eu fiz a troca dos cabos de vela e também da tampa do distribuidor, juntamente com o martelete, eu acabei trocando a bobina original pela bobina do Go MI, mantive os cabos originais novos da NGK, né? E uma outra coisa que eu acabei de recordar agora, ele está equipado também com velas de iridium. Não sei se vocês conhecem, mas as velas de iridium, ela tem uma dispersão aí de faísca muito melhor do que as velas convencionais. Então eu comprei tanto para o Voyage quanto para Quantum, né? Essas velas da NGK importadas de iridium, e elas estão aí há mais ou menos um ano. Eu tirei há pouco tempo para dar uma olhada, elas continuam intactas, duram muito, né, essas velas, e mantém o carro funcionando normalmente. Não notei melhoria de consumo ou de potência, mas a vela realmente ela fica estável, né? Aí ela desgasta muito menos durante o tempo. O ar-condicionado funciona perfeitamente, né? A gente também refez todas as mangueiras na época da reforma do motor. Refez as mangueiras completamente, né? Tudo do zero, com mangueiras de alta pressão atuais, né? Para o gás que é atual, que é um pouquinho mais... ele usa um pouquinho mais de pressão do que o R130, aliás, o R134 é o moderno, né? O 30, eu acho que é o 32, alguma coisa, estou esquecendo agora o nome do gás, mas essas mangueiras então são para aguentar um pouquinho mais de pressão. Isso faz com que elas durem um pouco mais, né? E o sistema de ar-condicionado é perfeito também, funciona, gela muito bem, muito também pelo sistema estar novo, né? Compressor foi feito o reparo na época também completo, todo o reparo do compressor, né? E com isso ele nunca vazou nenhum tipo de pressão nem nada, não vazou gás, não vazou nem óleo, nada do tipo, né? Trocamos também a válvula secadora, né, do gás, quer dizer, o sistema foi refeito completamente, né? Manteve só a parte interna de comandos e tal, mas a parte de funcionamento do ar-condicionado foi refeito do zero. Aí um pouquinho mais dos eletroventiladores, né? Logo eu devo postar também um tutorial mostrando o passo a passo da instalação deles, com a parte elétrica e tudo mais. Então é isso, é um carro que tá aí, excelente estado, né? Mantemos com muito carinho, como eu já disse nos outros vídeos, motor impecável. Eu vou ligar, fazer um som dele ligado agora para vocês ouvirem. Você praticamente só ouve as válvulas trabalhando no silêncio da válvula lubrificada por óleo, né? Por esse cabeçote hidráulico, né? Mas é um motor silencioso, um motor que responde muito bem e é ágil, né? 1.8 ágil. E quando a gente fez a retífica dele, como a gente não conhecia o carro
e não sabia se já teria sido feito alguma vez, a gente se surpreendeu porque o motor era standard ainda. Então, ele passou para 0,25 a medida, né? Continua praticamente zero, então, o bloco. E tá aí, um motor saudável, que a gente já rodou em 4 ou 5 anos, rodou somente 60 mil quilômetros. E hoje em dia eu tenho pego mais estrada, mas continua perfeito. Um carro que você dirige com muito prazer e com muita confiança, né? Na mecânica dele. Então, para encerrar, esse vídeo foi um pouco longo, mas justamente porque eu expliquei um pouco mais da parte mecânica dele. Mas depois na sequência eu faço o vídeo mostrando o som dele, e aí tá quase no final aí, mostrar uma parte da mecânica de suspensão e tal, falando só um pouco mais do que a gente modificou nele, né? Mas é isso aí. Então vamos lá. Praticamente a gente ouve só o choro característico da bomba de direção hidráulica dele, né? E o motor é muito silencioso. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.